E aí galera, boa noite. Marcelo Negão na área, perfil @live com atletas e artistas. Vamos chamar a galera da hora hoje que a gente tem a galera top pra trocar ideia hoje, hein? É a resenha pra tirar o estresse do dia a dia. Olá, dona Sueli, boa noite. Nogueira Handball, boa noite também. Thaís Teode, boa noite. Já chamei já um dos convidados aí, o Neto. Já chamei também o Rafael, Rafael Pérez. Bora aí. Bora, galera. Vamos entrar na live. Olá, dona Sueli, boa noite. E aí, trabalhando muito aí nas operações das máquinas aí, como é que tá? É, pessoal, já chamei, vocês têm que aceitar aí, hein? Tô aguardando, tô aguardando. Vamos, Neto. É só você aceitar, mano. Aê. Fala, Marcelo. Só virar aqui. Hoje eu tô em casa. Fala, meu parceiro, tá de boa? Tá descansando hoje? Hoje eu tô em casa. Caraca, hein? Depois de quanto tempo? Não, eu cheguei em casa domingo à noite. Meia-noite cheguei em casa. Estrelei domingo à tarde lá em Belém. E domingo meia-noite cheguei em casa. Oi, mãe. E agora foi? Oi, mãe. Ah, coroa. O Vaca tá online aí, ó. Ó, faz um dezinho aí. Faz um dezinho aí que eu já vou voltar. Vou chamar mais uma galera, eu já volto aí. Pra gente começar a resenha. Beleza, vou chamar a galera aqui também pra curtir. Menino Imagina, Chofé Bonal. Valeu, GP. Já convidei a próxima. Motorista. Boa noite, Brad. Boa noite, Amanda. Tudo bem? E aí? Boa noite. Grande piloto de moto velocidade, hein? Pilota muito, hein? Ei, minha infância foi envolvida com moto, viu? Como é que é? Minha infância foi envolvida com moto, viu? Eu tenho um passado ali atrás. Uai. Ô Neto, só pra você. Não vou contar pra ela, não. A pilota demais, filho. A pilota demais, mano. Depois você vai no Instagram dela lá pra ver. Não, eu vou brigar assim com ela. Será que ela garante na minha garupa? De garupa. Fazer um suicida. Ei, fazer um suicida. Nem a pau. Minha infância tem história. Negócio de moto. Tô fora, garupa não. Eu vou no garupa, Galera, mas só vale se muito eu feliz aí de tiver a conversar. direita no chão, viu? Vou te falar. Ó, eu vou chamar. Coloca aí. Ó, Vai cair, porque eu tenho 39, eu mal seguro a moto. Não, mas quem vai segurar é eu. A mão Aham. direita tem que piscar no chão. Ah, então tá bom, fechou. Hein? Ó, tá vendo, Marcelo? Ela tô falando. Chamei mais outro convidado. E assim, eu queria perguntar uma coisa pra você, Neto. Você que tá direto na estrada, né? Hoje em dia, como que tá? Aqui. Melhorou, só pra... Hoje em dia, você que é caminhoneiro, né, profissional, como que tá a estrada no Brasil aí, para vocês que trabalham com carreta, com transporte?
Marcelo, varia muito. O Brasil sempre é dividido por político, né, certo? Sim. Mas tem muitos estados que é muito bom de andar, mas tem alguns estados no Brasil que tá precário ainda. O estado do Maranhão É. mesmo é um que a gente é do norte aqui, do Pará, a gente tenta atravessar o Maranhão tanto como fosse o Nordeste ali, Maceió, Fortaleza, a gente tem que atravessar o Maranhão, descendo sentido Goiás, Minas, tudo a gente tem que passar pelo Maranhão. O Maranhão está um estado muito precário sobre o asfalto, falar assim para nós, a nossa viagem. Tem muitos companheiros que tá aí na live aí também, o Vaca Magra aí entrou, minha prima, mas o Maranhão tá muito precário assim, o asfalto. Mas você entra no estado de Tocantins é outra vida, velho. Você assim deslancha. É que nem eu falo, esbanja talento no estado tocantinense. Mas o nosso Maranhão está um estado muito precário sobre a parte de asfalto para nós que move o Brasil, né? E assim, tudo isso influencia no valor final do que você vai levar, independente da carga. Isso daí reflete nos preços que os consumidores compram, isso é uma coisa óbvia. Hoje em dia, pelas estradas aí, o valor do pedágio está no valor legal, está muito caro, como que você vê isso? Nós começamos a pagar pedágio descendo aqui sentido São Paulo, Minas, a partir do Tocantins, já do final do Tocantins ali, do Aliança, começa a cobrar pedágio, tá 11 e uns quebradinhos por eixo, para nós que é o caminhão é por eixo, né? Então tá 11 os quebradinhos. Mas o estado do Tocantins você paga, mas você vê retorno. Você rende a sua viagem. Agora do estado de São Paulo, algumas partes ali, quem desce sentido Ourinhos, que vai Jacarezinho ali, já Paraná, o asfalto tá bem precário no estado de São Paulo. Mas para nós que desce ali Frutal, já pega Barreto, São Paulo, Colômbia ali, atende a demanda e vale a pena pagar aquilo, entendeu? É uma coisa que você vê retorno, mas tem muito. O Maranhão a gente não tem pedágio ainda, não é pedagiado. Tá nos planos do governo federal aí fazer pedágio até Belém, mas até o momento não tem pedágio, mas tá um asfalto bem triste para nós. Sim, é complicado. Ô, Amanda, você começou a pilotar quando? Porque eu vi que você tem uma habilidade absurda. Não, Eu achei assim, sair do nada. tô aprendendo, Marcelo, juro que tô aprendendo. A vida Tá aprendendo? tem jeito. Mas eu sempre gostei de moto desde pequeno, porque o meu pai sempre teve moto, né? Mas por Muito legal. incrível que pareça, quando eu cresci, meu pai não deixou eu pilotar moto. Enquanto eu estava morando com Sério? eles não deixaram eu pilotar. Eu só pude pilotar quando eu fui ter minha vida própria, minha casa própria, essas coisas. Aí eu tirei minha carteira, comecei a pilotar na rua, comprei uma vizinha que travava o câmbio direto, me fazia muita raiva, mas eu adorava ela, né? E aí, Mulher sempre começa com o bicho, né? vou te falar, ela travava o câmbio no morro, cara. E eu vou te falar, eu passava raiva, porque ela não queria nem subir, também não descia, eu não fazia nada. E aí ficava aquela fila de carro atrás de mim buzinando, querendo passar, e era só dificuldade, vou te contar. Mas as coisas foram melhorando, fui lá e comprei uma CGzinha 150. Foi muito bom, mas tomei uns tombos com ela. Bem tombo com 2008? ela. É, A melhor. pois é. E aí, cara, deu na minha cabeça que eu queria uma moto com uma maior. Comprei uma Hornet sem juízo nenhum. Só que aí, Amanda, falei na rua mesmo, né? mas você comprou. É sua primeira Rafael, Hornet. Injeção Rafael, já ou ninguém tá carburador? te vendo. Não era carburada, ela já era injeção. Já era bem adiantada, 2014 para frente. Ela era 2013. 13. 13. É mais ou menos isso.
Eu entendo pouco, mas eu conheço um pouco. Ela já era 2013. Ó, agora acabou de entrar aqui, pessoal, o professor Rafael, né, professor de Educação Física, jogador de vôlei também. Olá, professor Rafael, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, já antecipando. É um junto e misturado. É verdade. É nóis, Tudo bem professor. diferente. Professor, a conexão tá meio lenta. Olha, eu tô aqui perto até do molho da minha casa. Não sei o que está acontecendo. É que tá chovendo aqui na região, né? Então deve ser Pode ser por isso. Tá chovendo. Pode ser que esteja interferindo um pouco aqui. Mas eu tô ouvindo. Consigo ouvir vocês. Então tá beleza. Amanda, hoje, uma piloto de uma alta velocidade, ela consegue se manter só como piloto? Não, Marcelo, hoje no Brasil, poucos os esportes, as pessoas conseguem se manter. Hoje o único esporte é o futebol. Né? Então hoje a gente tem a ajuda de bancar uma corrida. Para vocês terem uma ideia, uma etapa custa em 7 a 10 mil reais. Então hoje a gente tem, né? Mas Do Marcelo vai estar caindo. Eu tava vendo aqui também. Para mim, a dele tá um pouco lenta. Né? Tá meio ruim, voltou. Voltou. Não repare não, mas isso aí é uma coisinha meio chata na internet. Eu tenho certeza que você tá sem, mano. Marcelo, eu fiquei assim, meio assim, eu falei, pô, e eu tô viajando, vou ter que parar tal horário, como é que eu vou fazer internet final? Graças a Deus, hoje eu tô em casa, curtindo a folga. Deu tudo certo, né? Graças a Deus. Ô, professor, e os projetos aí de vôlei? Vi a sua história também, achei legal pra caramba. Tô jogando no time do Uber, né? Participou daquele time lá, né? Eu comecei na verdade, Uber. A minha falar, ou do falar. professor? Eu comecei de Uber também. Começou o que na Ubra? O que tu começou na Eu Ubra? comecei no Uber. Em Goiânia. De Uber? Não, ele falou na verdade, é de uma equipe de vôlei que foi precursora aqui no Sul, né? E é aqui que é da Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, aqui na região de Porto Alegre, que ela fica em Canoas, né? E aí teve um projeto. Canoas, e sorvete em Canoas, conheço Caxias também, tudo ali eu conheço tudo. Sim. Aí, homem é caminhoneiro, conhece tudo, né, mano? Pilota a moto, conhece o país. É brincadeira, né, mano? Piloto de moto, igual a Amanda aí, minha infância também. Eu sou um pouquinho de cada aí, hoje da live. Mas os projetos aqui em Canoas, eles têm bastante. Eles estão acontecendo, né? Porque a Canoas ela é conhecida como a capital do esporte aqui no Sul, né? Então, e aí a prefeitura também tem um apoio muito forte ali agora, né? Com projetos sociais, de pegarem crianças carentes até para montar equipes, né? Então tem a parte também a parte privada que é bem forte aqui na região, com escolinhas, com grupos montados, com professores qualificados trabalhando aqui, né? Eu em Canoas eu não atuo com voleibol. Eu sou professor do município aqui, sou concursado, e eu atualmente estou numa escolinha aqui numa cidade ao lado que é Gravataí. E ali eu trabalho numa escolinha privada também, de uma escola chamada Dom Feliciano, que é no centro da cidade. E a gente iniciou agora o projeto logo que a pandemia deu uma liberada. Então a gente começou a montar o projeto lá para as crianças, né? Terceirizado. É uma escolinha de futebol que quis implantar o voleibol também para que tivesse mais uma procura, né? O futebol basicamente também muitos meninos procuram e o vôlei ainda tem aquela cultura mais feminina, mas temos meninos também na nossa escolinha lá. Tá bem legal, tá bem bom, tá crescendo, tá se organizando
Então isso é interessante. Legal, Né? professor. A procura por eles, a qualidade de vida, né, com atividade física e envolvendo também um esporte, né, que é o vôlei, que é o nosso segundo esporte hoje aqui no Brasil. Professor, tem também um amigo nosso aí, Paulinho Souza, que era dos Leões de Gravataí, e tem um projeto bom também com o vôlei amador. Sim, o vôlei amador ele é muito forte aqui. Tem equipes tem vários níveis, vários tipos de ligas. Então tem ligas amadoras, ligas masters, ligas mistas. Então tem bastante coisa aqui. Tem espaço para todo mundo. Porque o que acontece é quando tu vai para um clube e ali com 18, 19 anos tu estourou a idade, tu não tem mais oportunidades, né? Não existe um vôlei adulto. Então, e agora tem muito espaço para esse tipo de público agora. Então tem projetos, tem escolinhas privadas que investem, que dão oportunidade para esse pessoal que fica nessa lacuna entre o profissional e aquele que treinou em clube e não tem mais espaço. Então tem bastante coisa aqui. Tem ligas masters femininas, masculinas, para todos os gostos e para todos os níveis também. Amanda, quantas pessoas tem na sua equipe? Na minha equipe tem 5, comigo Tem vaga para um aí? vaga, quanto tem todo. Eu tenho medo. Aqui não. Não, mano. É Marcelo. O homem quer pilotar, viu? O homem quer pilotar. Cuidado. Não, Marcelo, foi assim. Até é bom ter a Amanda pro negócio de futebol, porque minha infância, a minha mãe tinha um terror, de uma porta que ela comprou pra mim. O terror da cidade. Ei, contar até aquela história daquela música. Foi o terror da cidade onde morava até o professor. Você tocou terror na moto, então, né? Tem juízo, né? Não, hoje em dia o tempo passou, a gente já tem outro pensamento, mas ali a minha infância era perturbadora, minha mãe. Ô Neto, você trabalha com que tipo de carreta? Eu trabalho com baú seco, trabalho com transporte em geral, que vem de Manaus para Belém. Ô Netão, você que tá na estrada aí direto, você acha que compensa hoje o cara ter um caminhão? Rapaz, eu tenho um diálogo bem sincero para falar para vocês. Se o cara tiver um caminhão próprio e tiver uma linha para puxar para em São Paulo, e tiver o frete de lá para São Paulo, ele tem um caminhão, ele vai conseguir manter. Mas hoje o autônomo tá bem complicado. Tudo hoje está caro, você vai comprar um pneu. Segunda linha tá R$2.800. Você vai comprar um pneu primeira linha, tá R$3.500 um pneu. Um pneu, tá 2 contos. Segunda linha. Isso fora o resto. Segunda linha. Xing-ling, um exemplo. Mas é assim, todo mundo tem um sonho. Eu fui invocado com moto e hoje. Eu tenho meu pai, uma irmã, e o meu irmão motorista. Eu tenho um exemplo não meus pais, mas mais a minha irmã e muitas vezes que eu precisava dela, ela não estava, mas um incentivo ali para mim estar. Foi um sonho de criança, na verdade, Marcelo. Eu sempre sonhei com isso. Mas você teve incentivo, né? Você teve incentivo de dentro de casa, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, minha mãe perguntou meu filho, como é a vida, né? Eu falei, mãe, para mim eu faço como ali era uma brincadeira.
no quintal da minha casa. Fazia estradinha pra brincar. Ah, que legal, mano. Lembra? Todo mundo já brincou de caminhãozinho no quintal de casa. Eu acordo, eu fico aquilo na cabeça. É legal que você tá fazendo o que você gosta, né? Isso aí não tem jeito, né? Acho que pra vocês três que estão aqui na live, vocês fazem o que vocês gostam, né? Isso daí faz toda a diferença, né? Na verdade, isso leva a conversa de toda a família, né? Quando você faz o que você gosta, você não vê o tempo passar. Eu tenho a Amanda, tenho um professor de educação física. Eles estão aí hoje, concorda comigo? Entendeu? Agora, assim, em cima do que o Neto falou, ô, Amanda, esse custo também tem na moto velocidade? O custo hoje de você participar de uma corrida, um pneu, por exemplo, pode ser algo mais caro, mas também é muito caro. Aí, toda aí média, reais. Nossa, então quer dizer que tem que ter uma boa estrutura para poder vocês poderem mostrar um bom trabalho. Isso aí, tem bastante patrocínio? Hoje, assim, de andar porque eu tenho que me ajudam. Mas se em bolsa, eu acho muito, muito caro mesmo. Aí você está em mão, você tem então são vários. São várias situações que combinam para que isso. Cortou. Hoje, quais competições oficiais tem na moto velocidade? Hoje, o Super do Brasil, da América Latina, países, alguns outros vêm para cá, pagos onde eu estou. E nós temos os Campeonato Paulista. Olha que legal. Não, tem todos. Tem campeonatos também. Tem campeonato brasileiro. E são essas três. E hoje, dentro da modalidade, tem bastante pilotas femininas, além de você? Não? Não. Sério? Sério. Hoje no Brasil, nós temos a Gabi, temos e nós temos todos no Brasil. Nossa, mano. Eu achei que pelo acesso hoje à internet, rede social, divulgação, teria pelo menos umas 10, mas continua do mesmo jeito. Amanda. Mas eu acho que está com medo nas meninas. Para mim, é ao contrário. Isso me... É a Amanda? É o Neto. Pergunta. Fala, Neto. Você já ouviu falar da Letícia Bonini? Que para nós aqui do Pará, a minha infância foi, posso falar, comandada ali pela Winnie. A gente falava, e o Winnie não é crime, né? É um esporte. A gente dedicou muito na época.
Não conhece. Eu vou ver se eu consigo marcar ela aqui. Ela é Eu tenho uma pergunta para motopilota também, viu? uma pergunta para Amanda, eu tenho aqui. Pode fazer a pergunta. Como é que como é ela competir com os homens? Qual o olhar que eles têm para ti enquanto competidor, assim? Como homem, não nada. Não aliviam. Não. Que bom isso aí. É o respeito que tu conquista através do esporte, né? Sim, com certeza. Pela tua capacidade, pela tua habilidade, pela tua força, né? Enquanto competidor, enquanto motociclista, não é uma motociclista, mas é uma piloto de moto velocidade, é isso, né? Sim. Numa sociedade machista como a nossa, é bem difícil, né? Imagino o que tu passa, né? O que tu enfrentou até conquistar isso, né? Às vezes você, a maioria das vezes, bastante. Nossa, mas os caras não aliviam nem um pouquinho, nada. Porque você nem fica sabendo. O macaco que eu passei. Geralmente os pessoal pensam, tá passando as meninas, vou dar uma aliviada, Caramba, o professor, fala um pouquinho aí dessa sua história aí, do começo no vôlei. Eu fiquei curioso, muito curioso. A minha história no vôlei, ela começou cedo, com 13 para 14 anos na escola, né? Eu já era mais alto nessa idade, e aí eu me destacava ali na questão do esporte. E aí eu só dei sequência na escola, e ali por 16, 17 anos, eu fui convidado para treinar numa equipe que era de uma escola privada. E aí a gente montou uma equipe para disputar o campeonato estadual. E aí nós disputamos, nós jogamos com as 3 forças mais principais daquele momento, né, que eram os clubes mais bem estruturados. E aí, depois disso, eu fui servir o serviço militar obrigatório, e na volta, o meu treinador daquela equipe juvenil me convidou para integrar o primeiro projeto da UBRA, Universidade Luterana do Brasil. E aí nós montamos uma equipe, né, adulta, mas assim, sem muita pretensão em ter patrocínio, essas coisas, ser profissional. Óbvio que todo mundo que joga vôlei quer ser profissional um dia, né? Quer ganhar, viver do esporte. Mas assim, a gente começou, fomos pioneiros, e aí ficamos uns 2, 3 anos, assim, aí findando isso, eu comecei a trabalhar, queria fazer a faculdade de educação física, né? Para associar as duas coisas. E aí, quando eu estava na faculdade, aí apareceu lá na UBRA um projeto que tinham encerrado uma equipe aqui chamada Frango Sul, aqui em Novo Hamburgo, que também teve muita tradição, né? E aí acabou que o treinador, que era o Jorge Schmidt, que é um cara bem renomado aqui no meio do voleibol, né, aqui do Sul e no Brasil, inclusive, ele era o treinador da equipe naquela época, e foi convidado pela UBRA. E aí aqui apareceu um patrocínio mais forte, né, para poder trazer jogadores e só assim montar uma equipe competitiva a nível de Superliga. E aí, como eu era mais baixo para aquele tipo de projeto e estava na faculdade, eu optei por trabalhar, pegar um estágio, mas não deixei de jogar vôlei. Só não cheguei no meu limite enquanto entre semi-profissional e profissional. Então, essa foi a minha história, mas eu nunca deixei de atuar no voleibol. Eu trabalhava como árbitro, não da federação, mas árbitro de uma equipe de amigos da universidade, né, da URGS, por onde eu me formei, e trabalhando assim, e logo no último ano de curso eu consegui um emprego num clube chamado Sojipa, aqui em Porto Alegre. Comecei a trabalhar com base ali, auxiliar nas outras equipes, e desde então não parei mais. Sempre trabalhando com voleibol, mesclando voleibol e escola, né? Também, hoje eu sou professor da rede municipal aqui em Canoas, e tenho 40 horas, mas
de um concurso, já estou há 14 anos trabalhando no município de Canoas, com educação física. E aí, nesse meio tempo, trabalhando com equipes masters, femininas, masculinas, equipes amadoras, trabalhando na base, que eu gosto bastante da base, trabalhar com criança, assim, é uma coisa que me cativa, que me faz, um meio muito, um local muito cansativo, mas tu vê o resultado, sabe? Eu me preocupo muito com a parte de educação. O esporte, eu chamo de esporte educacional, porque assim... Que é inclusivo, né, professor? Oi? Não escutei. Que é inclusivo, né? O esporte inclusivo, né? Isso! A gente está passando por muita coisa no mundo hoje. O mundo está muito louco, está virando de cabeça para baixo. Sim. As crianças estão todas sem paciência, depressão, todos os males que adultos têm, eles estão tendo. Então isso é complicado, sabe? E é em função de qualidade de vida, de falta de limites, de falta de regras, de presença de pessoas que têm que dar orientação e não dão, sabe? Famílias... Sim. Completamente desestruturadas, então, e eles chegam para nós assim completamente sem nada, sabe? Sem limite, sem base, sem base nenhuma de educação, não é nem de outras coisas, mas a educação mesmo está falhando, sabe? Sim. Eles já vêm sem educação nenhuma. E a escola, na verdade, e o esporte também ajudam bastante nisso, né? Principalmente o esporte, que eu gosto de falar que o esporte te educa em doses homeopáticas, sabe? Bem mais tranquila do que a própria vida. As perdas que tu vai sofrer, os prejuízos no esporte não são tão consideráveis quanto na vida, né? Então o esporte ele vai te dando uns empurrõezinhos assim para te estabilizar melhor, né? E a vida te derruba e te pisa em cima e às vezes ela não deixa te levantar. Então eu me preocupo muito com essa parte. Você que trabalha, né, em vôlei, como que você vê a nova geração do vôlei brasileiro, masculino e feminino? A gente está passando por uma entre-safra agora, né? Uma renovação. Então, assim, eu amo o voleibol me deu tudo que eu tive na minha vida. E aí eu me preocupo, assim, mas é que é um ciclo natural, né? Teve o começo, teve o meio, teve o fim. Então, isso aqui todo mundo... Todos os países, todo mundo, ele tem essa renovação e isso vai acontecer. É uma montanha russa, às vezes. A hora tu tá em cima, a hora tu tá embaixo. Depende muito da estrutura que se tem. O Brasil dominou o voleibol ali por 10, 15, 20 anos, né? É só ver a longevidade de Zé Roberto Guimarães na seleção, Bernardinho com 4 ciclos olímpicos e 4 medalhas. Então, assim, o nosso trabalho foi bem feito. Foi bem feito nessa parte. Mas aí, agora... Como se manteve uma base ao longo desses anos, acabou-se que os outros não tiveram muito espaço, né, para uma renovação. Foi-se o preço que se pagou por manter uma base forte e acreditar nela até esgotar o máximo, sabe? Tipo, encerrar os ovos da galinha dos ovos de ouro. Então agora a gente está passando por um período... Eu vejo assim que vai demorar um pouco para... Não vão haver ciclos tão longos quanto os que aconteceram. Vão ter pequenos ciclos. Então isso está se alternando com países ao longo do mundo. França, a própria Cuba, então Estados Unidos. Mas isso é em geral, até para nós que é motorista hoje em dia, a classe motorista hoje em dia também falar a jogada lá para baixo, mas tem muito jovem hoje em dia que ainda quer seguir o exemplo do pai, do tio, que quer ser motorista. Que nem eu falo. Para você ser motorista, não adianta você falar, eu vou ser motorista. A pessoa não vai ser, não. A pessoa tem que querer de coração fazer o que gosta. Na verdade, aquilo que tu... Vai, pode falar, desculpa. Não, pode falar, professor, pode falar. Aquele velho ditado, né, que a fruta nunca cai longe do pé, né? Aquilo que tu vivencia, aquilo que tu tá pegando, né, dos teus pais, das pessoas que te dão a referência. Vai ter um fruto bom. Tu vai colher aquilo lá ao longo da tua vida, tu vai aprender a gostar, né? Tu vai entender. Na verdade, o que eu vejo é que as pessoas, elas vão fazer aquilo que elas gostam, que elas têm facilidade para aprender, né? Então, e o estímulo. E eles vendo que o sucesso vai acontecendo,
isso vai motivando, né? Ninguém vai se motivar por uma coisa que dá sempre errado na vida, né? E vai aprendendo com o tempo, né? Vai aprendendo com o tempo. Com certeza. Ô, Amanda, quanto tempo que vocês treinam, mais ou menos? Tem treino em equipe, tem treino individual? Como funciona? Hoje em dia, na hipódromo, costuma ser caro, inviável. Então, a maioria dos pilotos aluga e aí treina. Mas existe são os dias para treinar. O autódromo foi mais motos, grupos, cada um. E você, dentro da equipe, você costuma acompanhar também a parte mecânica da moto, os ajustes? Tipo, aquela pessoa curiosa, tipo assim, ó, quero ver, o que você tá fazendo aí? Gosto. Eu acho que quem gosta de moto, gosta de caminhão, você se interessa por algo que você mais você entende a máquina, igual, por exemplo, não sei, olha, ou a suspeita, o mínimo de coisa. Isso aí o ajuste. E hoje em dia, com mais acesso à internet, essas coisas assim, a divulgação, você acha que está mais fácil para conseguir patrocinador para a modalidade ou não? E os bons pilotos estão indo. Aonde paga, infelizmente, né? Precisa do dinheiro. Poxa, não existe. Então, os bons. Todo esporte tem esse problema, né, de patrocinador, de pessoas investir, né, acreditar, apoiar. Tipo, porque é muito cômodo depois que a pessoa estoura, a pessoa ser patrocinador. Vocês concordam? Sim. Eu concordo. Plural. Eu acho que todos nós, esportes, acho que o governo ele acabaria destinando recursos para esses outros esportes. Né? Eu tenho certeza que é muito pouco, porque tanta visibilidade. Mas eu acho que é isso, sabe? Com demais esportes. A questão do futebol. E qual é o campeonato aí que você disputou que te marcou bastante? Esse título aqui ficou marcado, não vou esquecer nunca mais. Cara, eu fui 21, eu mesmo. Com minha moto, ela tava carregando a bateria da moto. Eu na moto, então foi assim, foi na rápida, mais de 50, você consegue pelo menos pontuar. E foi Caraca, que top, meu. Imagino só a alegria. É muito bom. Andar de polo. Eu não preciso de psicólogo, eu preciso de psicólogo. E assim, no seu caso, no caso de todos, né, que está na live, se torna uma válvula de escape, né? Você ir pilotar, né? Tipo, você extravasa na moto, tira tudo externo, né? A raiva. Inclusive o Neto quer pilotar também com você, né? Fala aí, Neto. Ele sempre cilindrado assim. Trabalho, meu filho. Trabalho bastante. Trabalho seu pai.
Meu primo chegou aqui agora. Seria bom, né? Seria bom. Ô Neto, e agora quando é que você volta para viagem? Na verdade, a nossa aqui ela eu chego no dia, está indo no outro, mas eu cheguei domingo, tô aproveitando hoje. Hoje é quarta já, tô aproveitando. Mas provavelmente eu sábado eu tenho para viajar. Ei, professor, eu digo que fui com a noite aí, vou pegar seu Instagram. Vou procurar bem de Patati, tem que tomar uma conta. Pode me procurar, só me avisa aí que a gente marca um local aí, se encontra, faz uma foto, larga no Instagram e pra gente... Eu fazia muito Porto Alegre quando eu andava com meu pai e com meu irmão. Não tinha habilitação ainda de caminhão, mas eu sempre estava no meio ali da confusão. Vem pela BR-116 aqui. Meu pai carrega muito talha aí. A minha casa é próximo da BR-116 aqui, é bem próximo. Na divisa de Canoas. Aí, eu carregava na Friozem. A gente mora do lado da Refap. A gente mora do lado da refinaria Alberto Pasqualini aqui, da Petrobras. 5 minutos de ver. É do lado da... O Neto é adicionário humano, filho. A gente mora... A gente carregava frio aí. Sim, a gente enxerga aqui ó, os flares todos queimando aqui da nossa casa. É bem perto. Então pronto, a gente está do lado de lá, tá vendo? Sim, é. E eu tenho uma pergunta, Amanda, você é da onde? Eu sou de Canoas mesmo. Canoas, Amanda, a outra participante da live. De BH, de Minas, porém eu tô aqui. Eu fiz contagem, a última viagem eu fiz contagem de Lagoa da Torcedor do Galo. Exato. Eu fui do lado Torce pra quem? Eu sou gremista. E você, Neto? Flamengo. Vou parar aqui pra cima, é Flamengo. É isso aí. Mas é Corinthians, mas tá bom. Você é daqui de São Paulo? Eu quem? Eu? Não, eu sou do Pará. Ah, eu achei que você era de São Paulo. Não, eu sou do Pará. Eu sou de uma cidade chamada Paragominas. O homem curte carinho. Paraense, um goiano, um mineiro que fundou a minha cidade. Ô Neto, deixa eu te contar uma coisa. Quando você sai para trabalhar, né? Para viajar, qual que é a rotina? Quantas horas vocês podem pilotar o caminhão, parar para descansar, tal, dar uma hidratada, se alimentar? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu já saí sábado de Belém para terça-feira, 7 horas da manhã em São Paulo. O horário quem faz é você, só tem que cumprir o horário. Você tem que chegar no agendamento. Não importa se pegou fogo a estrada, se choveu, caiu granizo, nada. Você tem que chegar. Eu vou falar, ser bem sincero com você. Mas não para pra comer, não para pra nada. Senta o pé e já era. Tem viagem que você tem um descanso. Tem viagem que você... Fala um vídeo que caiu uma época na Globo lá. Você não dorme, você tira um bodinho só. Um olho aberto e outro no gato. Um olho no peixe e outro no gato. E dependendo da carga, tem um olho peixe. Qual o melhor estado para você vir fazer entrega? Sem problema, você vem de boa, estrada da hora, aqui para baixo. Marcelo, o Nordeste é muito bom ali. Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, João Pessoa ali, que é meu Paraíba, Recife, Pernambuco, Maceió, Alagoas, são um estado muito bom de se andar. Então
Quer dizer que lá tá melhor do que tá. Meu nome é Cláudio, tá em internet, né? Mas meu nome oficial particular assim, é Cláudio. Lembro, levo do meu avô. Mas se perguntar, tu quer ir pra onde? Quero ir no tem praia. Ô, professor, hoje em dia, você que é professor de educação física e também jogador de vôlei, você acha que hoje em dia os jogadores se lesionam muito de várias modalidades? Isso é normal? Olha, faz parte da vida do atleta. Isso é certo, né? Não tem como. Tu não cuidar do teu físico. Existem alguns. Posso falar, a parte biológica, a parte hereditária também contribui muito, né? Com relação a tu ter um sistema imunológico mais forte, uma densidade óssea, a musculatura mais preparada. Então isso contribui também, mas é que assim ser um atleta é diferente, é o ponto máximo com relação a equilíbrio de corpo, de mente. Então tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem. Tanto que a gente vê assim atletas que eram promissores que tiveram uma lesão e sumiram, porque aquela lesão ela foi professor. Mesmo não tendo não sendo uma lesão assim extremamente grave, aquilo lá atrapalhou muito a preparação física, porque assim, um rompimento de fibra muscular para uma coxa, por exemplo, para um jogador, uma panturrilha, ela é complicado, porque envolve fibra muscular e tira muito da elasticidade do músculo, né? Coisa que os atletas precisam ter. Causa uma fibrose e o que acontece, a musculatura não fica tão elástica, e isso compromete o rendimento deles futuramente. Ou seguidas lesões da mesma forma, então isso tá associado também a essa parte de uma lesão que foi mal curada, e aí o jogador tem que estar pronto para uma próxima. O jogador, que eu digo, o esporte ali, mas a Amanda pode falar também, de repente não curou bem, mas tem que estar treinando, e aí treina com dor. A dor, o sofrimento, ele faz parte do dia a dia. Na verdade, o que lesiona não é o jogo em si, a prova em si, mas o que tu faz ali é toda a tua preparação, o teu treinamento. O desgaste do treino, se não for bem feito, bem dosado, é uma equipe multidisciplinar que tem, é preparador físico, é fisioterapeuta, é fisiologista, é nutricionista, psicólogo. Então, olha, tem milhares. Hoje, uma equipe assim, que está por trás dos atletas, ou da atleta, no caso da Amanda também ali, é complicado, sabe? Tem que estar muito bem associado. O treinamento evoluiu muito também. Esportes deixaram de ser... Eles estão numa intensidade absurda. Então, isso contribui muito também. Então, tem que ter muito cuidado para essa parte física. Nós, motoristas, precisamos muito disso aí também, sabia? Vocês que viajam aí horas e horas, 20 horas, 24 horas sem dormir, eu chutei baixo 24 horas, né? Mas tem muito mais. E 24 horas, professor, 24 horas ganhando 50 mil por mês, hein? Sim, eu chutei baixo. Uma moto para mandar brincar comigo, então. Chutei baixo, mas é uma resistência absurda, e tocando direto para ter os fretes. Então, hoje eu estou de descanso aqui em casa. Aí, a coluna fica daquele jeito, né? Depende do caminhão. O caminhão ajuda, depende da marca. Eu vou ver um caminhão mais bruto, que eu sou operador de voo. A gente não fala motorista de voo, a gente fala operador. Mas o Volvo, ele dá um desconto maior para você. Ele já te dá um desconto maior, mas não te dá o que você precisa, aquela hora um toque, falar assim para a Amanda, assim, uma pegada mais gostosa, porque ele não dá, o Volvo já dá. Então, hoje quem vai botar é nós. Ele vai. Mas... Mano, esses macacão que você... O professor falou aí, 24 horas. Sim. Professor, eu já saí de Ribeirão Preto, essa última viagem, 6h37 da noite e 4h37 da manhã, tem rodado 700 km, Jaraguá, Goiás. Aí parei 4h30, 6h30, parte do caminhão, eu fui parar no Teatro. Sozinho ainda, né?
sozinho, né? Esse que é o mais desumano, não, mas é que é. O meu que eu levo muito, tem um aparelho de som, é o que é minha companhia. Ou até mesmo, às vezes, um companheiro do WhatsApp. Você mandar um WhatsApp, um áudio com o seu caminhoneiro também, tá rodando ali, você impede o tempo e não vê o tempo não. Mas você precisa ter alguém, ou cantar uma música, ou alguém para mandar um áudio para te responder. É muito bom para isso para o motorista. Verdade. Falou tudo. Ô, Amanda, esses macacão que vocês usam na moto velocidade, eles são de algum material específico, especial, para queda, para reter um pouco a queda, para não machucar muito o piloto? Existem dois tipos para esse. É o couro bovino. Não é o mais barato, mas o couro tá de R$100. Eu uso um pouco mais de R$7.000. Mas você cair, vai se machucar. Você tá com uma roupa com proteções pelo na bacia, do joelho, protegidinho. São Paulo, Kawasaki, caí, rolei com a moto, tive um ralado, não tive ralado. Caramba! Esse valor aí varia, que nem você falou, né? Varia. Da marca, do modelo, muito. O couro, ele é muito caro. E é o que encarece. Caramba, mano. A gente nem imagina esses detalhes. Quem vê, às vezes, fala assim, é mó fácil, né? Mó de boa. Nem imagina esses detalhes. Essa modalidade, até a gente já conversou com duas vezes pilotos também, e ela sempre falando que tem muita dificuldade, né? Tipo, é muito da pessoa gostar, né? A pessoa gostar, para poder passar por cima dessas dificuldades, né? E continuar seguindo essa trilha. Mas hoje em dia o acesso a mais campeonatos, a mais oportunidades, está melhor do que antigamente, né? Hoje em dia o esporte é mais hoje em dia todo mundo mais da público pouco, as pessoas pouco do esporte. Então, faz amor realmente é o que faz. O professor hoje ele faz, eu tenho certeza que é. Então assim. É isso aí, galera. Essa receita tá boa. Já passou uma hora. Passou uma hora já. Dá nada. Vou continuar. Eu quero agradecer cada um de vocês aí por ter cedido um pouquinho do tempo de vocês aí para vir trocar ideia com a gente, falar um pouquinho aí das suas experiências. E fiquem à vontade para deixar suas redes sociais aí para a galera seguir vocês. Pode começar aí, né? Eu tenho uma pergunta para Amanda aí. Amanda, que nem eu falei mais cedo na live. Aqui a gente tinha um pouquinho de quadra, mas pode falar de rua. De vontade de empinar a linha reta, aprender primeiro aquilo, primeiro freio, tudo. Vocês têm professor? Nós não temos professor. A gente aprendeu na hora a falar assim. Não, aqui tem que pilotar gostando do que faz. Sim, os cursos de pilotagem aí é que você vê, é muito bom fazer
Pilotagem eu mesmo fiz uma reciclagem. E agora, aprender. Deixa E você tem que fazer esse curso, mano? alguém da sua equipe em Pina de Costa. E de agora, não falar, eu tô doida para aprender em Eu tenho o terceiro do Brasil, do meu coração, o Miquel, que pode falar o nome dele. Ele vira de costa em Pinamosta. E ele é de Paragominas, Pará, terceiro do Brasil. É porque foi meio aleatório, eu marquei com o Marcelo aí, mas tem muita coisa que isso não me dá. Eu não sabia que você ia lá. Deixa eu chamar do Beto, tem muitos amigos meus que moram também. Essa é uma resenha muito top. Depois a gente faz. Essa resenha aqui, ela foi show de bola. Eu curti muito conhecer um pouco da cada um de vocês. No Instagram, vai ter que contar com ele. Eu vou te mandar um vídeo dos amigos meus. Vai ter que pegar, porque é que nem assim, a gente aprende a vez vendo. Então já vamos deixar aí. Tudo ajuda. Até que o professor pediu para uma educação física às vezes. Pode ser? Já vamos deixa o Instagram de vocês aí, de cada um de vocês. Começa aí, Neto. Fala o seu. O meu é Neto, que gostei. Eu tô seguindo a Amanda aí. Eu segui a Amanda. Coimbra 18. Eu vou mandar um joinha no PV dela, que é mais fácil a pessoa aplicar. Passou muito. Qual que é o seu perfil, professor? Muita gente, né? O meu é @RafaelPérez72 no Instagram. Rafael Pérez. Isso aí, galera. Segue lá, professor. E o seu, Amanda? Depois faz essa integração. Você passar o Instagram. Dá de você ver os comentários aí que aparece. Marca a gente na live aí, Marcelo. Marca a gente, que aí depois a gente vai se compartilhando e vai se adicionando ali. Beleza. Mas faz isso, pode deixar. Vai marcar todo mundo. Coimbra, né? Coimbra 18. Eu espero que vocês tenham gostado da live, né? Marquei. Uma oportunidade muito legal. E um abraço para todos vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso trabalho. E Deus abençoe a cada um de vocês aí na profissão de vocês. Fiquem com Deus. Rafael Pérez, com S. P-E-R-S. 72. Rafael Pérez 72.